Olá, tudo bem com vocês? Especialmente você, torcedor e torcedora do Galo. Falamos neste vídeo sobre o Rodrigo Batalha, que é um novo reforço do Galo, jogador interessante, em teoria muito interessante, e em teoria pode ser também um bom reforço para o Galão, né? É um jogador que está com 31 anos de idade, argentino, é destro, que quando estava na base era tido como uma grande promessa ali, dentre os volantes que pintavam no futebol argentino naquele momento. É um volante tipicamente misto, mas ele nasce como um protetor da primeira linha, né? Da linha defensiva. Um jogador que dava muito suporte ali à primeira linha, e que também conseguia praticar uma boa saída, uma saída com muita segurança ali, do primeiro terço do campo, rumo ao meio de campo e também fazendo ultrapassagem para chegar um pouco mais à frente. Pouco a pouco ele foi aprofundando essa chegada um pouco mais à frente e se tornando um volante misto, algo muito normal no futebol argentino, né? É um jogador que tem ali um passe curto muito interessante, um passe longo também muito interessante, um jogador que quando recupera essa bola sabe o que fazer com ela, tem muita noção do que fazer com ela, não é, por exemplo, um volante que toma a bola e de repente entrega de volta para algum jogador da equipe adversária. Não, ele sabe muito bem o que fazer. Ele era uma espécie de bola de segurança na saída do jogo, no começo da carreira, quando ele saiu da base, lá na base também, quando ele saiu da base, ele era esse jogador, tido como uma espécie de bola de segurança ali para você saber o que fazer com a saída de jogo ali, né? Porque bola para ele, dificilmente ele perdia essa bola, né? É um jogador que saía com muita segurança, conduzindo essa bola com muita segurança, né? E tinha ali um entendimento muito interessante da hora de fazer o passe. O passe dele, como eu disse, interessante, longo, né? Curto, mas pouco a pouco foi se notabilizando por ser um jogador que recuperava essa bola e já tocava rapidamente, né? Preferindo, sobretudo, o passe curto para acelerar o jogo através dos passes curtos, né? Então, é um jogador que pode ser muito útil para o Galo. Nesse setor, o Galo está precisando realmente se reforçar, né? Não sabemos, inclusive, se o Alan vai ficar muito tempo aí na equipe, então acho que o Rodrigo Batalha pode ser uma boa reposição, né? É um jogador alto, gente, jogador alto, bom no jogo aéreo, tanto defensivo como também ofensivo, né? É um jogador que tem ali uma noção de cobertura também muito interessante, mas é um jogador que a gente via isso desde a base, né? Ele tem muitas vezes pecava por excesso de confiança no jogo, o que levava o Rodrigo Batalha a uma certa soberba. E neste momento ele perdia um pouco a atenção no que estava acontecendo, né? Ficar um pouco desatento dentro de campo. E isso fazia com que ele demorasse para tomar a decisão de ir ao portador da bola da equipe adversária. E geralmente quando isso era feito um pouco nas pressas, o que gerava algumas faltas e até, em virtude disso, ele recebia também alguns cartões. Era um defeito do Batalha que pouco a pouco ele foi corrigindo, né? Pouco a pouco essa soberba foi deixando um pouco de lado aí, né? E ele foi corrigindo esse problema aí. Foi aperfeiçoando, por exemplo, essa saída do fundo, né? Essa saída da primeira linha. Foi aperfeiçoando aí também essa ultrapassagem. Foi chegando um pouco mais à frente. Foi trabalhando esse passe ali também no terço final, não somente ali no terço inicial, mas ali no segundo terço e também no terço final. Pouco a pouco foi se transformando no meio-campista mais completo, um meio-campista que pode ser visto como um primeiro homem de meio de campo, hoje também o segundo homem de meio de campo, né? Em alguns momentos pode também, né, até mesmo fazer ali, desempenhar, na verdade, algumas características de terceiro homem de meio de campo, embora não seja isso. Ele é sobretudo um volante, tá? Um volante misto, ou seja, um volante que pode ser um 5 e pode ser um 8 ao mesmo tempo. Um volante que tem boa condução, tem bom passe, um volante que tem hoje um posicionamento muito interessante ali. Agora, é um volante que precisa, na verdade, assim, chegar numa equipe, né, e se sentir, assim, ele precisa sentir que ele é o jogador do técnico, né? Acho que isso afeta um pouco a carreira, tem afetado um pouco a carreira do Rodrigo Batalha. Ele precisa da confiança do técnico. E acho que isso ele pode encontrar sim com o Chachokodê no Galo. Nesse sentido, na minha opinião, tende a ser um jogador bem interessante para o Galo. Pode ser muito útil, em teoria pode ser um grande reforço para o Galo da Massa, sim. Um jogador que não chega aí com um perfil muito alto, né, o que facilita também a aquisição dele para o Galo. E é um jogador que pode perfeitamente se tornar aquele volante de muita qualidade que tinha na base, né? Mas sem os efeitos colaterais da base. Hoje ele pode apresentar outros efeitos colaterais aí, mas não aqueles da base, né? Por exemplo, a soberba não existe mais, né? Aquela autoconfiança, aquela confiança excessiva não existe mais, né? Então hoje, por exemplo, ele se posiciona melhor e corta melhor as linhas de passe se posicionando. Então ele não precisa dar aquela chegada muito forte, mas ainda comete esses erros da chegada muito forte de vez em quando, o que o leva também a receber alguns cartões. Não é mais como antes, né, mas ainda tem um pouco esse elemento aí, esse efeito colateral aí no jogo do Batalha, né? É um jogador interessante que
dentro de campo traduz muito também aquilo que pensa o técnico, né? Então o técnico tem lá o esquema, conversa com os jogadores ali no vestiário sobre o esquema que vai levar a campo. Dentro de campo, alguns jogadores, a depender das circunstâncias do jogo, se perdem um pouco naquilo que eles têm que fazer dentro de campo, né? Se esquece algumas recomendações, ou seja, o contexto e as circunstâncias do campo muitas vezes fazem com que o jogador se perca um pouco em relação à proposta, né, previamente trabalhada pelo técnico no vestiário com os jogadores. O Rodrigo Batalha é um jogador que é muito atento a essa questão aí, né? E não somente ele nunca perde de vista aquilo que o técnico manda fazer, como também ele orienta muito os jogadores dentro de campo para que eles não percam isso de vista, né? Então é interessante no sentido de trazer um pouco a equipe de volta aí para o jogo quando a equipe está um pouco perdida. Como eu disse, ele precisa se sentir assim, o homem de confiança do técnico. Acho que isso aí vai acontecer, deve acontecer no Galo, e em virtude disso, acho que o Batalha pode se tornar aí um grande reforço para o Galo. Em teoria, é um reforço muito interessante. 31 anos de idade, larga experiência no futebol europeu, né? É um volante que tem ali um poder ali enfim, um poder de chegada muito forte ali hoje, né, no terço final, algo que não tinha tão forte como elemento do seu jogo no passado, e até em virtude disso aí também pode ser muito útil, porque quando a gente pensa o volante para o Cudê gosta que esse volante trabalhe muito bem na marcação, mas que esse volante também chegue ali no campo de ataque. Ele gosta desse volante total, volante que consegue fazer um trabalho defensivo, que chegue na frente, que arremate pro gol, que dê assistência, que dê pré-assistência. O Rodrigo Batalha faz tudo isso muito bem. E o Codê também gosta que esse volante consiga fazer a recomposição com muita qualidade. Acho que essa questão da recomposição no Rodrigo Batalha, em alguns momentos, acho que precisa melhorar um pouco, né? Acho que o time dele para essa recomposição é algo que precisa evoluir um pouco mais, né? E é também mais um efeito colateral que vem de um jogador que amadureceu demais vários processos no seu jogo, mas tem também esse probleminha aí, acho que na questão da recomposição que precisa ser um pouco melhor. Não é absurdo, não é nada desastroso, mas se a gente pensar as boas características do Rodrigo Batalha hoje, precisamos considerar que essa característica dele da recomposição não está tão à altura assim de outras coisas muito boas que ele faz hoje dentro de campo. Agora, evidentemente que pode evoluir, e para tanto, acho que a orientação do técnico pode ajudar muito isso. Porque acompanhando a carreira do Batalha, algo que eu percebi é que, sobretudo quando ele vai para o futebol europeu, é que a relação dele com o técnico nunca foi tão próxima assim. Né? Sobretudo na Europa, o técnico tem muita coisa para fazer ali, tem muitas situações ali para. Não é muito normal que o técnico chegue muito, pratique muito essa conversa aí com o jogador. Acho que isso pode acontecer no Galo e também em virtude disso, acho que os efeitos colaterais que o Rodrigo Batalha apresenta hoje como jogador podem perfeitamente ser ensanadas ali pela relação dele com o Charles Codê. Em teoria, um ótimo reforço para o Galo. Acho que deve reforçar muito bem aquele setor no sentido defensivo, mas também no sentido da construção do jogo, o que também o configura como um reforço interessante, porque é justamente o tipo de jogador que o Charles Codê gosta nas suas equipes, tá bom, gente? É isso.